Hi there! Vamos falar de marcos que você teve na sua vida ou em inglês milestones? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa aula. So, past simple, life milestones. O que aconteceu de importante na sua vida? Bom, eu vou te falar um pouquinho da minha, tá? Então, olha, I was born in Piauí em 1984. Acabei de revelar a idade, né? Depois, o que eu coloquei aqui? I moved to São Paulo em 1996. I graduated in Events Organization in 2004. Essa foi minha primeira graduação, minha primeira faculdade de organização de eventos. Then I lived in England from 2004 to 2006. E aí, quando eu voltei para São Paulo, em 2007, I got my first teaching job. E foi aí que começou a minha carreira de professora. Then, I graduated again, now from USP in 2014 in language. Aí foi quando eu fiz letras na USP, né? Then, I opened my own school in 2017 and 2021 I changed to an online school only. I changed to an online school only in 2021. Bom, aqui foi um pequeno retrato dos marcos da minha vida. E eu dei preferência, como você deve ter notado, para a parte profissional. Eu podia ter falado, my first child was born in 2017. My second child was born in 2019. I got married in 2013. Opa, quase que eu não lembro. Então, tudo isso são marcos. E onde é que a gente usaria esse tipo de informação? Bom, como eu foquei no profissional aqui, eu poderia muito bem usar isso numa job interview, right? Então, para falar quais foram as conquistas, quais foram os empregos que você teve, falar de experiência, isso pode ser um começo, né? Ou você pode contar a sua história para alguém, aí você pode usar todas as partes pessoais. Vamos dar mais uma olhadinha num exemplo aqui, que agora não é mais o meu, sobre professional. Então, aqui, olha, é a Kate e ela está se apresentando no novo emprego. Então, ela vai falar, hello, my name is Kate. I am the new financial manager. In 1999, I graduated in administration. Before joining this company, I worked at BTD as a financial coordinator. I specialized in risk management. I'm looking forward to learning and collaborating with all of you to make the new project a success. Então, você viu, aqui, o que aconteceu? Eu peguei aquelas frases soltas que eu falei sobre mim, mas agora sobre outra pessoa, e coloquei dentro de um texto, de uma apresentação. Talvez, quando você comece no emprego novo, dependendo do cargo, é importante você falar um pouquinho de alguns marcos da sua vida, né? Então, aqui, ó, ela começa falando quem que ela é, né? Então, é gerente financeiro. Ó, aí ela começa, I graduated in administration, I worked at BTD, I specialized in risk management, tá? Tudo isso foram marcos, foram conquistas que ela foi tendo ao longo dos anos, tá? E esse I'm looking forward to learning and collaborating significa eu estou ansiosa para aprender e colaborar com todos vocês.
Depois do looking forward to, a gente tem ing no verbo. Isso não é nada de present continuous. Essa informação é só um parênteses, porque talvez, se você trabalha com inglês, você vai ver bastante essa I'm looking forward to nos e-mails, tá? Bom, então aqui a gente pode separar os milestones em personal and professional or school background, tá? Então, por exemplo, aqui pro personal eu coloquei I was born, eu nasci, e aqui você pode escolher tanto cidade, quanto ano, quanto os dois. Não sei se você lembra do que eu te falei, mas eu falei I was born em Piauí em 1985. Então, eu coloquei os dois, mas você pode só colocar o ano, você pode só colocar a cidade. Então, se você tá fora do país, você pode falar I was born in Brazil, tá? I got engaged. Aqui os verbos estão no presente, tirando was born, mas você tem que lembrar de pôr no passado na fala. Então, I got engaged, eu fiquei noiva. I got married, eu casei. I bought a house, eu comprei uma casa. Isso é um grande marco, né? Quando a gente, falando da vida pessoal, né? Daí a gente pode pensar na parte do school background, para falar dos nossos estudos. Isso pode ser usado muito numa entrevista de emprego. Então, I graduated from USP. For my undergrad, que undergrad é a graduação, tá? I went to business school at London. Yes, I attended a technical college em São Paulo. Uma faculdade, uma escola técnica, né? College é faculdade, então uma faculdade de ensino técnico em São Paulo. I major in administration, então eu tenho um bacharelado em administração, ok? Então, esses dois são personal information. Agora, sobre o que você tem vontade de falar dos seus marcos? Personal or professional? Bom, aqui está uma linha em branco e cabe a você completar com seus marcos. Então, você pode pensar em coisas como, eu já te falei, né? Was born, opa, assustei aqui. Was born ou got married. Você pode pensar, se for pessoal, você pode pensar em bought a car, a house. My first child was born. My 10th, o meu 10º filho nasceu. Right? Que mais que pode ser conquista pessoal? I moved. Então, você pode ter mudado de cidade, de país. I moved to... moved to, tá? E se for profissional? I graduated, né? Você pode falar I changed jobs. Ou até career. Se você mudar de carreira, profissão, você pode colocar aqui também, né? O que mais que a gente pode pensar? Became a manager, became a coordinator, became a director. Tá? É uma possibilidade. O que mais que a gente pode pensar de professional? Got a job offer. Recebi uma proposta de emprego. Did an exchange program. Fiz um intercâmbio. Pode ser um marco. Ok?
pensa aí, o que você quer falar? Faz o esqueminha. Se não quiser, não precisa nem pôr as frases, mas escreve os marcos para você lembrar. E depois, de novo, vai depender do seu estilo de aprendizado. Se você preferir escrever, escreve um texto, mas depois tenta ler esse texto em voz alta. Se você for mais kinestético e gostar mais de tentar falar, enfim, aí você usa aqueles bullet points, coloca lá os pontinhos, né? Os marcos e tenta se apresentar usando esses marcos, ou só falar sobre você, não precisa ser uma apresentação de trabalho, por exemplo. Pode ser, Hi, my name is Aline, I was born in Piauí, I moved to São Paulo when I was 11 years old, e aí você continua falando, tá? É importante praticar porque eu acho que a gente sempre fala da nossa vida. E sempre acontece alguma coisa, né, que a gente quer compartilhar com alguém. Então, essa aula vai te ajudar com isso. Mas vai te ajudar se você pôr em prática, ok? Bom, agora é olhar lá nos exercícios, ver os vocabulários que tem, quais deles te interessam e começar a montar um discurso sobre você. Acho que a gente sempre acaba falando sobre nós, não importa se é no trabalho, se é com amigos, e principalmente se a gente muda de país, né? Ou até mesmo no Brasil, se a gente muda, se a gente está turistando em algum outro lugar, sempre tem uma pergunta de onde você é, né? Mas aí não entra tão a fundo. Agora, se você está em outro país, as pessoas têm mais curiosidade de saber o que aconteceu na sua vida antes de chegar lá. Então, talvez você precise dar mais informações, né? Enfim, espero ter te ajudado. Claro que agora é a prática que vai deixar tudo isso fresquinho na sua memória. Então, vai lá, faz bastante exercício ou faz o necessário para você se sentir seguro para falar sobre esse assunto, ok? That's it. Bye, bye!